Mas pode ir falando coisas da casa. A gente agora está sendo ouvido no Facebook. Isso? Então vamos cumprimentar as pessoas que estão chegando na nossa plataforma do Facebook da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, onde essa noite vamos fazer a apresentação de mais um encontro sobre o estudo do campo mental, que já estamos apresentando desde o dia 7 de janeiro. Já tivemos 6 encontros, bastante importantes. Quem gosta de estudar a parte da ciência que a doutrina apresenta, tem ali um rico material ilustrado, com bastante informações da obra do André Luiz, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, e atinge vários campos da nossa atuação, desde a mediunidade, da psicosfera, do nosso campo mental, com muito ampla aplicação. Então, sugiro a todos que possam, ao tempo que puderem, verem os encontros anteriores, porque esse é o 7º e tem mais um, e termina os nossos estudos de verão sobre o campo mental. A melhor forma de entender essa matéria, que é bem complexa, foi tirado de muito material, é ver a lógica com que nós montamos esse material. Vocês vão encontrar um rico material dentro da doutrina espírita, mas se vocês fizerem uma comparação com ciências paralelas, existe uma grande confusão, uma grande dificuldade de identificar o que é a mente e aonde está o campo mental. E para a ciência materialista ainda não temos uma correta identificação e nem se trabalha muito nesses termos. Então, desde logo a gente esclarece que esses termos que nós vamos usar aqui são os termos encontrados dentro da doutrina espírita, da parte da ciência. Muito da parte desse material é tirado da obra do André Luiz. Sempre a gente vai dar a indicação em nota de rodapé da localização da fonte, para que vocês voltem à fonte, leiam o capítulo integralmente, porque nós tiramos alguns parágrafos. Ele fica melhor entendido quando nós conseguimos ler o capítulo inteiro. Então aqui fica a sugestão de entrar no material que é indicado para que possam aprofundar esse conhecimento. Vamos falar também que vamos dedicar 45 minutos para os conteúdos, fundamentos, conceitos, e 15 minutos vamos reservar para dúvidas e perguntas. Posteriormente, vamos então fazer a nossa prece. Já falando de prece, então vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Rogar aos benfeitores espirituais que nos assistem, para que criemos aqui o ambiente apropriado para este estudo, que ele seja de fluidos e energias do conhecimento, do entendimento, da compreensão, que possamos memorizar esses conhecimentos, para que posteriormente, diante das provas que se apresentam e compõem as nossas caminhadas evolutivas, possamos fazer o exercício. Envia, querido Mestre Jesus, todos aqueles que podem contribuir com estes nossos objetivos da tarde. Assim, então, pedimos licença e iniciamos a nossa atividade de hoje.
Vamos imediatamente então passar a palavra para a Leonice, nosso Paulo Salerno, que está aqui ao lado direito da Leonice. Ele vai então cumprimentar e posteriormente então vamos dar por iniciada a atividade, passando a palavra para a Leonice. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, muitas bênçãos para todos nós. Fiquemos com Jesus e com Deus em nossas mentes. Obrigado. Vamos em frente então. Nosso estudo, já está aparecendo esse slide aqui, Luiz? Nosso estudo então... Ainda não. Então bota aí. Ó, esse aí. Esse material aqui é para vocês poderem se situar de todo o caminho que nós já percorremos na construção do conhecimento sobre o campo mental. Nós começamos a entender quem somos, nos vendo, nos entendendo como seres espirituais, vendo a mente, campo mental, corpo mental, a diferença de cada um. Passamos pelo pensamento, indução mental e sintonia, e a gente foi construindo, partindo do mais simples ao mais complexo, passando pelo campo mental, qual é a correlação que existe com a mediunidade, depois a psicosfera do planeta, a nossa psicosfera, e trabalhamos aquele material do André Luiz sobre a casa mental, que fala dos 3 andares. Depois, a partir de fevereiro, no dia 4, a gente viu a mente e o processo obsessivo, muito importante para quem está em sofrimento espiritual, em sofrimento mental, quem trabalha com mediunidade. Muito importante entender esse processo da mente nesse envolvimento. Campo mental e saúde, nós vimos no dia 11, fechou muito um seminário que nós fizemos aqui sobre a saúde e espiritualidade no ano de 2019. É um material rico para quem precisa reequilibrar-se, reharmonizar a sua saúde, qual é a correlação que isso existe no campo mental. E no dia de hoje, dia 18, além do campo mental, que está lá no material do André Luiz, e no próximo encontro a terapia de Jesus. Então, desde logo, vamos passar para o próximo slide, que é uma relembrança do que nós vimos, do quem somos. E isso é importante a gente se dar conta. Nós somos seres espirituais. Estamos momentaneamente num corpo, mas somos seres espirituais. E isso a maioria das pessoas não se dá conta. Ela pensa, se enxerga e se vê como um corpo material. Mas nós somos seres espirituais e que estamos revestidos de mais de um corpo. E ali, na questão 135, fala das 3 dimensões do ser humano, que é o espírito, o corpo físico e o corpo perispiritual. Isso já foi trabalhado, é só para nos darmos conta a partir da onde nós temos que pensar em nosso ser. Nós somos espíritos e estamos num corpo. Estar é passageiro, ser aqui é o permanente, certo? Importante também que a gente entenda que a nossa energia toda está, ela, comandada pelo ser espiritual. Então vejam esse material que também já foi trabalhado aqui, que é a compreensão que nós temos que ter da nossa constituição, que é o espírito, que é o ser imaterial, mas que é o ser inteligente, o ser que determina, que pensa, que tem vontade, que comanda todas as outras estruturas que nós vemos do corpo mental por diante. O corpo material, o corpo semimaterial. A partir do corpo mental, o corpo mental inclusive, para frente, tudo é matéria. Só o espírito não é matéria. E quem comanda o corpo mental é o espírito. E o corpo mental preside a formação do perispírito, como está ali em Evolução dos Dois Mundos, primeira parte, capítulo 2.
Mas quem comanda toda essa estrutura, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico, é o espírito. O espírito é que tem consciência, tem razão, ama, sofre, odeia, enfim. Todo o ser que pensa é o espírito. O outro são partes materiais que revestem o ser espiritual. Aqui no canto a gente vê a sobreposição de corpos, partindo do corpo físico, e chega lá no ser espiritual. Mas quem comanda é o espírito. E cada um desses corpos são cada vez mais densos até chegar na densidade e tangência lá do corpo físico. Isso é importante que a gente não esqueça. Bom, outro conceito que nós vamos relembrar é que a mente é manancial de energias criadoras, ou seja, a mente está sempre gerando energias sob o comando do espírito. Então, por isso que a Joana de Ângeles fala que a mente é um dínamo gerador de energia, constante, permanente. Dá uma olhada nessa ilustração ali. É a mente fulgurante, gerando energia e distribuindo para todo o resto do corpo, automaticamente, envolve todos os centros de força, e o teor dessa energia é o espírito que dá, pelo teor dos sentimentos que ele envolve, pelo conteúdo emocional. Se ele está equilibrado e harmonizado, ele vai gerar um tipo de energia completamente diferente quando a pessoa está envolvida em ódio, em rancor, em críticas. Por isso que ali no último parágrafo diz: conforme o conteúdo emocional de que se reveste, essa energia estará impregnada de um elemento químico que pode nos causar o bem e o mal. Ou seja, a toxicidade de um pensamento de ódio, de rancor, vai atacar as células, dar uma sensação de sofrimento, de dor, de pesar, vai gerar doença. O elemento químico que vai dar bem-estar é gerado pelo pensamento de amor, de gratidão, de bem-estar. Então, isso tem que ficar bem entendido, porque nós vamos lá nos encaminhando para as leis do campo mental. Outra coisa importante que temos que ter em mente é: mente, pensamento e cérebro não é a mesma coisa. A medicina material entende que o pensamento é uma segregação do cérebro. Cérebro é uma estrutura material. Em Evolução do Átomo ao Arcanjo, da onde nós tiramos esse material, está bem claro ali que a mente é um instrumento do cérebro. André Luiz diz a mesma coisa. É um instrumento do cérebro. A mente não é o cérebro, mas o cérebro, materialmente, é o instrumento do qual a mente se utiliza para exteriorizar os atos de comando que ela tem sobre o perispírito, sobre o corpo. Então ela vem dando ordem, o espírito vem dando ordens a cada um dos corpos, que vai aparecer no campo físico lá a exteriorização dessa ideia de comando que ele tem. Então, lembra novamente aqui, as células do cérebro são verdadeiras usinas de matéria mental. Ou seja, pensar, sentir, gera uma reação física, gera matéria mental. Por isso que diz que a mente é uma verdadeira usina. E isso a gente também tem que trazer à mente e lembrar de novo. São conceitos que já foram vistos. Outro conceito que já foi visto é esse aqui de novo. O ato de pensar é diferente do pensamento. De novo aqui, André Luiz retoma. O cérebro é instrumento da mente. Assim como a minha mão se vale de um instrumento para eu realizar a tarefa, o cérebro é o instrumento da mente. E a mente é que produz esse manancial de pensamentos. E ele ainda diz: através dele unimos a luz ou a treva, ao bem e o mal, pelo teor do teu pensamento. Se tu é grato, tu ama e tu deseja o bem, tu está te filiando à luz.
Mas se tu tem ódio, tem rancor, tu é um crítico, destrutivo, ácido, tu tá te filiando ao mal. Então, o cérebro, como estrutura material, é só um instrumento que vai manifestar o que a mente está trazendo. E é sob o comando de quem? Do espírito. Então vejam que nós remontamos sempre a origem lá, que todo comando está no espírito. Por isso, nesse quadro aqui, foi colocado para ficar bem claro, pensar é ato de vontade, do espírito. Não é do cérebro, é do espírito. Quem pensa é o espírito. Porque quando o ser desencarna e ele não tem mais corpo material, ele não tem a massa encefálica material, o corpo mental ainda existe, ainda está funcionando, ele ainda tem um cérebro perispiritual. Mas quem pensa, quem tem vontade, é o ser espiritual. A mente é o campo de atuação da consciência. A gente viu que a consciência é um atributo do espírito. Quando o princípio inteligente faz o seu caminho pelos diversos reinos e quando ele se individualiza e vira espírito, que ele tem consciência, tem responsabilidade, ele é o espírito com letra maiúscula, só por uma questão didática para lembrar. Então, aí ele adquire consciência, ele adquire responsabilidade. Então, os atributos do espírito é que levam ele a sair para o campo hominal e ali ele começa toda uma caminhada. Pensamento é matéria. Então, quando eu estou pensando, pensamento de gratidão, pensamento de ódio, rancor, eu estou lançando matéria, eu estou produzindo uma matéria mental. Então, cuidado com os pensamentos. Para cuidar dos pensamentos, eu tenho que cuidar dos meus sentimentos. Então, eu tenho que educar o meu ser espiritual, eu ser espiritual. E, por fim, retomando o conceito, cérebro é uma estrutura material, é um instrumento físico de exteriorização do pensamento. Conceito também que já foi trabalhado. Agora vamos entrar na lei do campo mental. E para abrir esse tema, já a gente vai lembrar isso aqui, que as leis que regem a moradia energética do espírito, ou seja, a mente de criaturas conscientes, seja onde for no universo, se regem pelas leis do campo mental. E olha que o André Luiz falou do universo. Não é que isso vale só para o planeta Terra ou uma invenção da doutrina espírita. Ele está trazendo uma lei que vale em qualquer lugar do universo. Então nós já ampliamos o nosso campo de entendimento. E ele ainda fala lá no Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17. Cada mente é como se fosse um mundo por si, respirando nas ondas criativas que ele cria, que ele despede, que ele manda para o universo, para o seu entorno. E isso cria em torno dele uma psicosfera, uma atmosfera mental, que gravita em torno dele, criando esse campo mental. Então, gravita em torno dele. Ou aquele objetivo sentimental conforme os desejos próprios. Os próprios desejos dele, se é de amor, se é de gratidão. Como é que vai estar a psicosfera dele? Mas se é de ódio, se é de rancor, de desentendimento, de crítica. Como é que vai estar a psicosfera dele? E aí ele lembra da responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade pelo conteúdo mental que nós criamos e nós abrigamos em nós. Isso é muito importante sobre a questão da responsabilidade. Então, para entender a primeira lei do campo mental, é a nossa responsabilidade. Construímos com o conteúdo dos nossos pensamentos o campo mental que nos cerca e vivemos psiquicamente dentro dele. Olha a figura que está ali, ó. Obedecendo às leis fundamentais relacionadas com a estruturação desse campo. Se está ruim, fomos nós que criamos. Se está bom, mérito nosso. Mas se eu construir uma situação que não me agrada, eu tenho que encontrar os caminhos para torná-lo melhor, porque a responsabilidade é minha.
Sou eu que abrigo esses sentimentos que geram a matéria. Sou eu que abrigo esse tipo de pensamento por inveja, por rancor, que gera esse campo mental pesado. Sou eu também que já me eduquei, que tenho uma compreensão do mundo, que me faz ser um ser grato, amoroso. Então, essa construção é minha. Tudo que circula de pensamento, sentimento dentro dessa psicosfera é criado por mim. Então, o campo mental é o resultado da emissão de ideias que nós mesmos criamos. Eu não posso ficar colocando na porta de alguém a culpa de eu estar pensando assim assado, porque pensar é ato meu, com nossa participação exclusiva. Portanto, é nossa total responsabilidade. Então, muitas vezes as pessoas não sabem por onde começar a melhorar. Começa a melhorar o teor dos teus pensamentos. Somos os únicos responsáveis pelo campo mental que nós mesmos optamos por criar. Então, se sou uma pessoa bondosa, amorosa, caridosa, porque as minhas reencarnações agregaram construções, aprendizados suficientes para ter essa compreensão, o meu sentimento, o meu amor pelos outros, por tudo e por todos, é diferente. Mas aqueles que ainda militam no caminho do egoísmo, da destruição, da crítica, da inveja, qual é o campo mental que ele tem? Então ele vai estar vivendo o seu próprio inferno, porque ele cria uma psicosfera, um circuito mental de sofrimento e retroalimenta cada vez que mantém o mesmo tipo de teor de pensamento. Mas ele é que está criando isso. O que nós precisamos trazer? Levar o conhecimento ao indivíduo, reeducar esse processo mental de pensar e de sentir, para que ele consiga, ele mesmo, construir um campo mental com melhores pensamentos, melhores sentimentos, porque ele é responsável que faça isso. Isso é muito importante que se entenda, porque às vezes as pessoas vêm na casa espírita e acham que vai haver um milagre, né? Não. As pessoas vão receber informação e elas vão começar a construir esse processo. Então, ali, quando ele diz que no campo mental é um campo eletromagnético, porque ao pensar nós jogamos ondas mentais no espaço. Porque isso, o pensamento é matéria mental. E essa matéria, ela se exterioriza, ela não fica presa dentro de mim como se eu fosse uma caixa fechada e hermética. Não, ela se expande, ela se difunde no meu entorno como se fosse partículas de ondas. Então, eu pensar bem, eu desejar o bem a alguém, à humanidade, enfim, isso cria uma partícula de onda luminescente de bem-estar, de amor. E esses pensamentos que nós criamos em torno de nós criam vibrações, a gente tem que perceber isso, que são impulsionados pela nossa vontade e atingem as fontes aonde nós desejamos que elas estejam. Quando eu desejo bem-estar ao meu filho, ao meu pai, à minha mãe, eu trago no meu campo mental a sua figura, mentalmente eu lhe abraço, lhe agradeço, eu estou produzindo matéria mental que está chegando lá no ponto para quem eu estou me dirigindo. Essa onda mental, ela vai levar essas minhas características individuais impregnadas pelos meus sentimentos. Então nós exteriorizamos aquilo que pensamos e estamos criando de nós esse campo mental com o teor do que pensamos. Agora, também contradições, quando eu estou irritado, eu estou criticando alguém, eu estou com raiva de alguém e eu penso, e essa matéria mental desagradável, densa, pesada, vai chegar àquele que eu estou dirigindo esse sentimento. Então, cuidado com o que tu pensas. Porque às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não faço mal a ninguém, mas também não faço bem, e pelas mãos não age, mas pelo pensamento é altamente destrutivo. Tenho isso sempre claro. Nós, ao pensar e ao sentir, geramos matéria e estamos jogando isso no universo. E a nossa psicosfera fica saturada dessas nossas vibrações. Isso é importante agora nós vermos a segunda lei do campo mental, que é a lei de assimilação. E para isso a gente precisa entender sintonia mental
e aceitação. Para nós chegarmos no estágio de assimilação, eu preciso passar pela sintonia mental e aceitação. E isso é importante a gente entender, porque eu posso quebrar esse processo não passando pelos estágios seguintes. Porque diz ali, ó, estabelece que nós estamos ligados por nossa escolha unicamente àquelas mentes com que nós nos afeiçoamos. Pessoas que pensam da mesma forma, que têm os mesmos valores, que gostam das vivências, das mesmas experiências. Isso cria a sintonia. E além da sintonia é necessário haver aceitação daquelas ideias. Porque eu posso estar convivendo com pessoas que eu não conhecia, por ter uma sintonia por uma questão comum, um esporte ou uma profissão, mas essa pessoa começa a exteriorizar algumas ideias, alguns valores que me incomodam. Se eu não concordar e não aceitar, eu já estou quebrando ali esse processo. Mas quando eu entro em sintonia por alguma razão e começo a aceitar essas ideias, eu começo a incorporar, a assimilar. E aí é muito fácil haver interferência. Se as ideias são boas, ótimos. Bom, ouviu uma palestra, fez um atendimento fraterno, recebeu ideias, concordou, aceitou, sentiu que era um discurso, valores importantes, bom, aceitou, incorporou, assimilou, ótimo, gerou progresso, tá tudo bem. Mas e quando não é? Quando eu entro em sintonia por alguma razão, por uma defecção moral minha, por uma má tendência, e mesmo sabendo que não é conveniente e correto, eu aceito porque a minha fragilidade moral ainda está assimilando isso, eu começo a incorporar essas ideias e elas começam a interferir em mim. E aí o André Luiz coloca que isso não se dá só no campo dos encarnados, também se dá no campo dos desencarnados. Então nós podemos, nessa lei da assimilação, receber essa interferência tanto dos encarnados que estão convivendo comigo numa congregação, num ambiente familiar ou de trabalho, mas também dos desencarnados que encontram em mim aquela sintonia de valores, da forma de pensar, que pode ser para o bem, o meu benfeitor, o anjo da guarda, mas pode ser aqueles desencarnados que pela sua ignorância veem em mim aquelas más tendências e geram essa sintonia comigo e vêm agregar mais sofrimento àquelas dificuldades que eu já tenho. Então, por isso que nós temos que ter muita atenção com aquele sentimento, aquelas emoções, aqueles pensamentos que nós diuturnamente estamos abrigando no nosso campo mental. Merece toda a atenção pela importância que isso tem dessas assimilação, sintonia, aceitação que ocorrem tão automaticamente que nós não sentimos. E a gente tem um sinal muito importante. Quando uma ideia começa a nos incomodar, nos martirizar, nos gerar revolta, mas mesmo assim nós persistimos nessa ideia e passamos a aceitá-la e assimilamos, incorporamos, consciente ou inconscientemente, nós já estamos fazendo essas ligações mentais com aqueles com quem nós estamos convivendo mentalmente, ou com encarnados ou desencarnados. E mantemos essa relação de troca. E às vezes potencializa uma má tendência minha, mas da qual eu não luto por melhorar. Porque apesar de aquilo me incomodar, eu estou naquela como se fosse uma área de conforto e não mexo um passo para mudar, porque eu vou ter que mexer em estruturas de valores, de crenças, e essas ligações são muito fortes, né? Então, às vezes nós nos deparamos com relação de ódio, ou de amor, ou de desejos, né? Que nós até não falamos para ninguém, são os desejos inaparentes,
eu não falo, eu não comento, mas no meu campo mental eu abrigo essa ideia, esse desejo, que eu não confesso para ninguém, mas sei que se eu externalizar, ela é reprovável. Bom, então eu não falo, mas isso circula na minha psicosfera, isso circula no meu campo mental. Aí abre as brechas para as conexões, para as assimilações, para aqueles que vão se chegar, porque tem a mesma similitude. Então, olha a importância de nós educarmos profundamente o ser espiritual, renovando a estrutura de valores, para que também haja uma reestruturação do pensar, do sentir, né? Vamos olhar essa imagem da sintonia ali. Aqui a gente trouxe um termo técnico sobre sintonia, né, que é uma condição de concordância, equilíbrio, similitude ou reciprocidade entre duas pessoas, ou uma afinidade ou sintonia das ondas mentais. Olha, tem 3 ondas mentais circulando ali, de cores diferentes, vocês conseguem perceber, né? E tem só 2 ondas mentais ali que em determinado momento elas coincidem. Essa é a sintonia. Nós temos várias pessoas pensando em coisas diferentes, em coisas nobres, em coisas menos nobres, em coisas materiais, em coisas espirituais, enfim, é uma imensidade de energia que circula pelo universo. Mas aqueles que pensam, têm valores similares, recíprocos ao meu, tem determinado momento que essas ondas, elas ficam na mesma frequência ali. Então é por isso que é muito claro que nós mesmos buscamos lugares, atividades, pessoas que correspondam às nossas afinidades, desejos, vibrações e aspirações. Cada pessoa está no local em que, por sua mente e seus pensamentos, se sente atraída, sintonizada e satisfeita. Tem determinadas pessoas que saem de casa, podem se dirigir ao cinema, ao museu, ao teatro. Outras têm sintonia com outros tipos de diversão. Vão a bares, vão a jogo de futebol, vão enfim, as coisas mais bizarras possível. Mas ele está procurando aquilo que lhe satisfaz as suas vibrações e seu desejo. Então ali ele encontra sintonia naquele ambiente onde todos pensam da mesma forma, todos cultivam os mesmos valores. Quando há uma troca, aquele que tem uma outra vibração, outra forma de ver o mundo, uma forma de cultivar valores diferentes, entra num ambiente desse, ele sente uma matéria densa, pesada e agressiva. Ele não se sente bem, porque não há sintonia, não há atração. Então, ninguém nos envia a um local ou outro, mas cada alma naturalmente vai para um lugar onde sente a sua afinidade. E isso também quando a gente desencarna. Porque lembram onde o André Luiz foi parar depois que desencarnou lá no umbral? Ele não foi direto para o nosso lar, um lugar de luz, de paz, porque a vibração mental do sentimento dele era outro. Então isso vai nos remeter a nossa condição que nós cultivamos continuamente. Então, vamos ver esse conceito que também já foi visto também. Sintonia e indução mental. Quando nós pensamos, nós induzimos os outros. Olha, atenção, pai e mãe, pelos valores que abrigam e pelos propósitos da educação dos seus filhos. As pessoas que convivem conosco, nós temos responsabilidade sobre elas e elas sobre nós. Então, ao pensarmos, induzimos o outro a pensar como nós. A assimilação e a aceitação que os outros fazem das ideias é questão de sintonia. Então, cuidado aquelas pessoas que não sabem, ou têm fragilidades morais, ou têm dificuldade de interpretação do mundo, de receber um modelo pronto, sem pensar, começa a aceitar algumas formas de explicar o mundo, de agir, já começa a assimilar. Então, ela está entrando num processo de indução mental. Então, nós temos responsabilidade pelaquilo
que nós pensamos, com quem nós estamos interagindo. Quando aderimos a uma ideia que nos seduz, absorvemos e passamos a refletir as correntes mentais semelhantes, comungando com os mesmos propósitos que elas irradiam. Então vejam como é difícil nós estarmos num contexto, ou familiar, ou social, em que um grupo de pessoas pensam de uma determinada forma e nós pensamos diferente e não sintonizamos, como é difícil as pessoas conseguir uma convivência pacífica. E ali no outro parágrafo fala, quando querendo ou não sintonizamos e nos comprometemos com os que pensam como nós. Ideias e convicções ligam compulsoriamente todas as mentes que pensam da mesma forma. E aí a gente vê a internet, né? Basta botar uma mensagem no Face ou em alguma rede social, chove likes e curtidas e comentários. Às vezes são coisas horríveis que são colocadas lá, críticas descabidas, e vem aqueles que se afinizam e que sintonizam e que criam ali uma egrégora de pensamentos e de sentimentos negativos. Então, quanto mais se insiste em manter aquela forma de pensar, aquela ideia, aquela opinião, cria-se uma fixação de correntes mentais, de pessoas, de grupos que sentem e pensam daquela forma. Então vejam, com isso, o correr do tempo, como fica difícil desfazer algumas formas equivocadas de pensar. E nós mesmos, às vezes, aceitamos e cristalizamos algumas formas equivocadas de pensar pela insistência de nós mantermos esse tipo de pensamento. Começa com uma indução mental, nós não fazemos o filtro, aceitamos, assimilamos, e se a gente não tiver um cuidado, nós já estamos fixando esse pensamento e agindo quase que automaticamente, sem pensar. Então isso é outro cuidado que a gente tem que ter. Aí entramos num outro conceito que já foi trabalhado, mas que tem a ver com a segunda lei, que é a assimilação do pensamento. E essa questão, às vezes a gente não percebe, mas diz o Emmanuel no livro Pensamento e Vida: no plano da vida maior, vemos sóis carregando mundos da imensidade. Ele faz um paralelo, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Ele faz esse paralelo. E ele diz, também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Por isso que o semelhante atrai semelhante. Às vezes as pessoas dizem, eu não sei por que o fulano faz isso comigo. Às vezes tu vai examinar a conduta da pessoa, a pessoa é igual ao outro, ela encontrou afinidade, ela encontrou similitude, ela tem uma assimilação daqueles valores, daqueles pensamentos, claro que entrando entre choques geram sofrimentos, né? Mas essa assimilação dos pensamentos, de quem pensa como nós pensamos ou como nós sentimos, né, vai nos sintonizando com as emoções, com as ideias dessas pessoas. E elas podem estar até desencarnadas. E elas vêm para a nossa faixa mental porque encontram essa simpatia em nós. Por isso que quando nós vamos trabalhar o processo de desobsessão de algumas pessoas que chegam na casa espírita, a gente fala traz algumas informações e coloca a necessidade de ela mudar o seu padrão mental. E é difícil fazer a pessoa entender isso, porque ela não entende que com essa forma de pensar negativa, pessimista, ela atrai os pensamentos semelhantes de sofrimento. Quando ela já está educada, já tem um controle mental, ela consegue ter recursos mentais para repelir esse tipo de pensamento que se agregam nessa correlação. Mas se o indivíduo está fortificado no bem, ele consegue fazer isso. Mas se a vibe dele é ainda o equívoco, a ignorância das leis de Deus, a dificuldade de amar, de perdoar,
ele vai ter uma atração tremenda, que esse processo ainda vai gerar muita dor até que ele possa se reeducar. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. O que ele quer dizer isso? Nós nunca pensamos sozinhos. Quando eu externo um pensamento, um sentimento, eu, espírito, aqui no plano físico, no plano espiritual tem muitos desencarnados que pensam como eu e vão se afinizar e vão se achegar. No plano físico da mesma forma. Então, por isso que ele diz, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Porque às vezes o que eu estou falando aqui é o mesmo sentimento, os mesmos valores que em outros lugares pessoas que têm as mesmas formas de ver o mundo fazem e explicam o seu derredor. Está muito em moda agora a ideologia, né? Ah, porque isso é ideologia, aquilo é ideologia. Nós falamos hoje na palestra da tarde, ideologia é um conjunto de ideias que explicam o ser, a vida, a sociedade, é um conjunto de ideias, né? Então todo mundo tem um conjunto de ideias que explica a sua vida, o seu ser, a sociedade e tudo mais. Então todos são ideológicos. E nesse conjunto ideológico, nesse globo de informações que nós carregamos de valores, que é o que nos expressa, nós estaremos encontrando similitude em milhares de outras criaturas. E a tendência pela assimilação, pela sintonia, é essas pessoas se agregarem, conviverem juntas, trocarem ideias, multiplicarem essas formas de pensar. Bom, aqui é importante nós entendermos a nossa psicosfera. E esse desenho é bem claro que, ao mesmo tempo, quando nós produzimos matéria mental, nós também recebemos matéria mental, que é a troca. Nós pensamos junto e nós representamos, pelos nossos pensares e agires, milhares de outras formas de pensar semelhantes. Então, a mente em qualquer plano emite e recebe corrente mental, matéria mental, dá e recolhe pensamento, sentimento, matéria mental, e ela renova-se constantemente para o alto que lhe compete atingir, se ela está no seu processo evolutivo, trabalhando por valores de ascensão, porque ela pode estar estagnada. Vale lembrar aqui que ninguém retrograda. O que ele não alcançou de evolução, ele não perde o que ele já alcançou. Mas ele poderia estar num processo célere de crescimento. E às vezes a pessoa fica estagnada. O mesmo tipo de pensamento, o retrógrado, que gera sofrimento, né? Então, continuando o que diz Emmanuel, estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. A gente não percebe isso. Às vezes nos vem uma ideia e nós saímos falando, e às vezes aquela ideia é coerente com o que a gente pensa e vamos reproduzindo. Às vezes estamos nesse processo aí de estar recebendo uma emissão mental. Por isso que Emmanuel diz, de modo imperceptível, ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então, por isso que os espíritos, ao olharem o nosso perispírito, as energias que exalamos, os que têm conhecimento, eles veem pela coloração, pelo peso, que diz eles que tem coloração, peso, cheiro e tudo mais. Eles nos leem pelas nossas energias, porque nós exalamos a nossa individualidade, pelo teor do pensamento, pelo teor dos sentimentos que nós abrigamos. Está tudo ali registrado na nossa psicosfera. E aí entramos na lei do campo mental de número 3. E essa diz respeito ao estudo, ao progresso intelectual. E diz a terceira lei, o processo de estudar, aprender, nos possibilita desenvolvermos o discernimento e o raciocínio. E aqui nós temos que lembrar que para chegar nesse estágio, nós tivemos muitas encarnações. A cada encarnação aprendemos e assimilamos parte de conhecimento. O que nós agregamos de conhecimento não é perdido, ele é indestrutível, é inalienável,
porque é meu patrimônio, e cada vez, a cada nova encarnação, que nós nos dedicamos a buscar o conhecimento, a estudar e aprender, nós estamos trabalhando a parte importante do nosso ser, que é o desenvolvimento do discernimento e o raciocínio. E um dos atributos do espírito é a razão, mas ela tem que ser desenvolvida ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Cada um de nós só assimilará ideias, sugestões ou informações inéditas, ou seja, que não eram ainda conhecidas, ou inovadoras, trazendo um novo padrão de interpretação de algo, de algum conhecimento. Então nós só assimilaremos essas ideias, essas informações que constroem o nosso aprendizado, se já desenvolvemos o nível de compreensão necessário para abrigar esse conhecimento. Porque se nas nossas encarnações nós não vivemos experiência, não acumulamos conhecimentos que ainda não nos faculta compreensão sobre aquela informação que nos é dada, não nos trará enriquecimento, porque não sabemos compreender. Então vejam a importância de nós, a cada encarnação, temos a nossa missão, temos que resolver os nossos problemas, temos que conviver com as pessoas da qual nós viemos agregar sentimentos, amor, tudo isso, mas temos que dedicar parte, sim, ao desenvolvimento do nosso discernimento e raciocínio. E o estudo é muito importante. Buscar o conhecimento, desenvolver o intelecto. Esse nível de compreensão, uma vez agregado ao espírito, ele não se perde mais. Há novas encarnações que virão, esse espírito já estará habilitado a desenvolver atividades cada vez mais complexas. E agora, pensando em conjunto de humanidades, aqui traz o exemplo das 3 revelações, a de Moisés, a de Jesus e do Espiritismo. São 3 estágios diferentes da humanidade, de conhecimento, de desenvolvimento ético-moral. E a cada um deles, as informações de ordem espiritual divina foram sendo dadas de formas diferentes, de formas adaptadas ao nível de conhecimento daquela humanidade daquela época. Mas também dá para ver que entre Moisés, Jesus e a doutrina espírita há uma complexificação, há um aumento de informações cada vez mais complexas, mais importantes, que nos chega através agora do Espírito de Verdade, que através do Allan Kardec foi estruturada a doutrina espírita. Por isso que é uma ciência, é uma filosofia que ela é altamente complexa, de ordem ético-moral muito mais profunda. Então, a cada uma dessas fases da humanidade precisava ter um estágio de amadurecimento, de linguagem, que era adequado ao amadurecimento espiritual e mental que naquela época se vivia. Então, essa ilustração das 3 fases das revelações foi trazida para ilustrar a 3ª lei do campo mental, porque não adiantava vir o Espírito de Verdade trazer, lá na época de Moisés, estruturas, informações sobre espírito, sobre perispírito, sobre informações de ordem altamente abstrata, do qual eles não tinham nem amadurecimento intelectual, nem moral, nem linguagem adequada. Aliás, os espíritos, quando falavam a Kardec, trazendo alguns conceitos explicativos sobre as perguntas que ele fazia, os próprios espíritos diziam que mas não era possível explicar porque a linguagem humana era muito pobre. Não havia e não há ainda palavras que expliquem adequadamente aquele processo ou aquele fenômeno que se buscava explicação. Aliás, Jesus Cristo também dizia em determinado momento: mas não vos posso dizer porque não suportareis.
ele tinha pleno conhecimento que o estágio intelecto-moral daqueles espíritos daquela época não suportaria explicações mais profundas sobre o ser espiritual. Então, dá para compreender então a terceira lei do campo mental, que é coerente os estudos com a capacidade de compreensão que o espírito adquire então ao longo das existências. Bom, agora nós temos um estudo de caso, certo? E o estudo de caso está contido lá no livro Libertação, capítulo 5, que esse capítulo 5 chama-se Operações Seletivas. Essa obra é do espírito André Luiz. Não, é esse aqui que vai ficar, é só isso que nós temos. Nós vamos deixar essa imagem aqui porque é ilustrativo do fato que esse capítulo vai abordar. Então, nesse livro, o livro Libertação é daquela conjunto de obras da vida espiritual que começa lá com o Nosso Lar, do espírito André Luiz, psicografado com Chico Xavier. E especificamente nesse livro aqui, o André Luiz, que era um aprendiz da vida espiritual, era levado a acompanhar instrutores espirituais no processo de aprendizado e de socorro aos sofredores. Nesse caso desse capítulo aqui, ele é designado a colaborar e assistir numa missão de socorro a espíritos sofredores que seriam resgatados junto com o instrutor Gúbio. Então, o André Luiz, junto com esse grupo de espíritos socorristas, coordenado pelo Gúbio, desce até a costa terrestre em direção a colônias espirituais de sofrimento purgatorial. E eram imensas essa região, que formavam cidades, né, com criaturas ainda arraigadas no mal. Nesse local, o André Luiz, junto com o Gúbio e os outros socorristas, tinham uma missão específica em relação a dois espíritos. A Margarida, que era encarnada e que estava vivendo um processo de obsessão tremendo. E essa Margarida foi filha em vidas anteriores do instrutor Gúbio. E ele tinha muito amor por ela, né? E ainda o espírito Gregório, que tinha que ser resgatado também e que estava albergado numa colônia espiritual inferior. Ele já era desencarnado, tinha sido um sacerdote, e ele estava ligado espiritualmente à benfeitora Matilde. Era um filho do coração dela, não fora filho carnal dela. E esse Gregório chefiava uma falange de espíritos ligados ao mal, né, cristalizados no mal, espíritos infelizes. E qual é a ligação com a Margarida? É que a falange desses espíritos estavam fazendo esse processo obsessivo lá dentro da casa da Margarida. Porque em outras épocas passadas, longínquas, a Margarida foi um afeto do Gregório que não foi correspondido, pelo qual ela sofreu muito. E ele se cristalizou no campo mental dele e não perdoou e ficou nesse processo. Pois bem, essa região onde o André Luiz está vindo com o grupo era enorme, com casas decadentes, sórdidas, com pessoas que transitavam de aspecto miserável, agressivo, né? E o sacerdote Gregório morava nessa região num palácio, né? Com torres iluminadas com tochas e tal. Era um aspecto horrível e desagradável. Era lá que eles estavam chegando. E esse castelo era guarnecido por guardas que tinham que examinar cada um dos visitantes antes de falar com o sacerdote. E essas entidades deploráveis que gemiam e choravam ali no entorno só passavam se passasse no crivo dos guardas, né? E lá dentro desse palácio, né, abrigava essas almas doentes, mentais, de aspectos terríveis, né? Elas tinham muitas dívidas morais. E o André Luiz olha o perispírito delas e vê
como o perispírito de cada um desses desencarnados eram opacos, né? Densos, escuros, como se fossem corpos físicos, né? E todos eles tinham marcas de doença, de velhice, de moléstia, todos muito com medo, muito desesperados. Pois bem, quando eles chegavam na porta do palácio, os guardas faziam uma seleção das pessoas que iriam a julgamento, porque lá dentro desse palácio, estavam armados tipo um tablado de julgamento, dá para ver ali pelo aquele desenho que representa essa cena. As pessoas culpadas que cometeram crimes eram levadas a esses ambientes, examinadas e julgadas segundo o entendimento deles lá. E elas eram separadas por julgamento, faziam uma operação seletiva ali, e vejam que interessante, qual era o critério de separação? As irradiações que cada um dos espíritos tinha. Conforme o tipo de irradiação que cada espírito trazia do seu campo mental, eles conseguiam identificar o teor de comprometimento, de erros e tudo mais. E esses caras que faziam, esses espíritos que faziam a seleção, eram especializados na identificação desses males através da irradiação do campo mental, pela cor que tinha, pelas vibrações, né? No geral eram perversos em geral. E aí eles eram selecionados e iam para uma determinada sala onde tinha uma solenidade de julgamento, né? Que tinha toda a estrutura de cerimônias papalinas, ou de papas, né? E começavam o julgamento. E aí um dos julgadores começavam fazendo a sua preleção, dizendo que não adiantava ter lágrimas, que aquilo não era uma punição, que cada um recebia a recompensa daquilo que havia feito, que a função deles ali era simplesmente selecionar os delinquentes, né, para que fosse lavrada a pena pela vontade de cada um. Aí eles liam no campo mental o erro de cada um, verificavam o quanto as pessoas se sentiam culpadas, e aquela era a sintonia que faziam com que eles, no sentimento de culpa, sentiam que deveriam ser punidos. Por isso que ele diz, penas que devem ser lavradas segundo a vontade de cada um. E aí o julgador começa a falar dos erros, dos tipos de erro, da lei de causa e efeito, o que o cara que mentiu agora vai receber, tal coisa, o cara que manipulou, e aí ele dá uma geral ali. Aí tem uma coisa interessante, ele diz para cada um deles que eles são condenados por eles mesmos. Aí o campo mental já está indicando ali que a mente de cada um é prisioneiro das mais baixas vibrações. Eles leem isso no campo mental de cada um. Embora sejam espíritos de teor moral inferior, eles são grandes conhecedores das leis do campo mental. E eles dizem mais que essas pessoas se habituaram há séculos a viver naquele tipo de vibração. E eles dizem, ninguém escapa do resultado das suas próprias almas, baseado nos seus arquivos mentais. Olha o conhecimento que esses espíritos tinham de ler a mente de cada um, onde tinha o registro lá de todos os atos, pensamentos, sentimentos e realizações de cada um deles. Não sou diferente. Tudo isso para nós também fica registrado. E aí, André estava muito curioso e o Gúbio dá uma informação para ele. E dizendo assim, André, o julgador conhece as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, mesmo usando as verdades contundentes. Acontece que eles se sentiam culpados, eles aceitavam as acusações porque sabiam que tinham errado, e mais medo, mais tormento. E é nesse momento que ele seleciona uma mulher. E aí começa o nosso caso de hipnotismo e licantropia. Uma dessas mulheres, ele chega perto, estica a mão, né, e começa a lançar forças magnéticas em direção à cabeça da mulher, dá para ver ali no desenho, né? E essa mulher
começa a ficar sob domínio hipnótico e ela aceita as sugestões hipnóticas porque o campo mental dela tem os registros dos erros que ela cometeu. E ela tinha uma expressão praticamente sonâmbula, porque ela já estava sob o domínio desse julgador que estava dominando ela, e ela tinha essa fraqueza moral, né? E ele começa a dizer, confesse, confesse. E aí, ela, por ser frágil, por ter todos esses registros do seu campo mental, vai se apassivando, aceitando as sugestões hipnóticas e começa a pedir perdão. Aí ela começa a reconhecer que errou. O guarda já leu o campo mental dela e já percebeu os erros dela. E ela começa a pedir perdão, né? E ela começa a falar como se estivesse sob a ação de droga. É a ação do hipnotismo, né? E ela começa a falar e desnudar todos os seus erros. Ela tinha matado 4 filhos pequenos, inocentes, assassinado o marido, que ela não tolerava, né? No entanto, esse marido, depois desencarnado, continuou perseguindo ela, né? Mesmo ela estando encarnada, e ela tentava fugir dessa perseguição, afogando as suas dores nos prazeres, nas bebidas, e foi chafurdando nesse charco e piorando a situação, né? Até que ela desencarna, né? Com essas interferências dolorosas. Pois bem, aqui o Buber faz uma ressalta que esta é uma demonstração de poder, né? Ele fixa sobre ela as irradiações que emanavam do seu olhar e lavrou a sentença. A sentença que ele lavrou foi baseada no próprio sentimento de culpa, nos registros que ela traz do seu campo mental. E ele começa a chamar, és uma loba, não passa de uma loba. E ela começa a incorporar essa informação, e essa assimilação da informação é feita pelo espírito, que é lá no campo mental que ela começa a aceitar a ideia, aquele pensamento, aquele influxo mental. E o campo mental é que comanda o perispírito. Nós vimos isso no ensino há pouco aqui. E esse perispírito dela, lembra que ela está desencarnada, ela tem só perispírito aí, não tem corpo físico. Mas para o espírito desencarnado, o perispírito é o corpo, né? E ela começa a mudar a forma perispiritual sob comando do campo mental, porque lá no campo mental ela estava aceitando aquela sugestão hipnótica de que ela realmente era uma loba. E assim ela se sentia pelo erro e pela culpa que ela tinha em relação à morte dos filhos e do marido. E à medida que ele repetia, ela ia agregando, aceitando, assimilando, sendo influenciado cada vez mais, a fisionomia dela vai mudando, a forma física dela vai mudando, ela vai curvando o corpo para frente, os olhos começam a saltar da órbita e ela muda completamente a expressão do rosto, né? Daí dá para ver o poder de sugestão que uma mente aceita e vai modificando a construção energética do perispírito e muda o corpo perispiritual sob comando da mente. E aí, para finalizar, esse capítulo vai mais adiante, sugiro que vocês leiam com mais detalhe. O Buber faz um esclarecimento sobre a questão do remorso. Ele diz: o remorso é uma bênção que pode nos levar à corrigenda, mas também é uma brecha através do qual o credor se insinua cobrando pagamento. Aqui vale lembrar também que muitos processos obsessivos que a gente verifica quando está encarnado, de pessoas que têm erros no passado, têm um registro lá de um sentimento de culpa, e ele não trabalha isso, e essa é uma antena parabólica que faz com que ele seja localizado pelo seu algoz, né? Isso também tem em várias obras do André Luiz explicando todo esse processo. E diz ainda mais o Buber:
A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental. Chega um minuto que nós somos desnudados. E os registros estão todos ali no campo mental. E aí é o choque de retorno das próprias emissões. E acrescentou: a gênese dos fenômenos de licantropia. Licantropia é essa transformação para o formato perispiritual de lobo. Tem a zoantropia, que é a transformação perispiritual para o formato de animais. Então, a licantropia é um tipo de zoantropia. Licantropia ligada à palavra lobo. Então, ele diz: a gênese dos fenômenos de licantropia, ainda não conhecido ou elucidado pela investigação dos médicos encarnados. Até hoje, a medicina material não consegue explicar, porque nós temos uma medicina, como se diz, material, que não admite a existência do espírito e as suas estruturas, e é um progresso que ao longo do tempo, não tem data em calendário, mas à medida que essa parte científica da doutrina vai sendo divulgada, vai sendo experimentada e estudada, nós vamos nos encaminhar para conhecer muitas das doenças que têm origem lá no espírito e que atingem e fulminam o corpo físico. Todos sob o comando do espírito, que comanda o campo mental, que comanda o perispírito, e que o perispírito é o molde organizador biológico do corpo físico. Então, quando às vezes a gente vê coisas, doenças, situações do corpo físico, se nós queremos ir na raiz da questão, nós temos que remontar a origem, nós vamos chegar lá no fulcro da questão, que é o ser espiritual. Por isso, bastante importante a gente entender o campo mental, certo? Devolvo a palavra aos nossos coordenadores. Bem, passamos um pouco do tempo, mas entendemos que era muito importante o estudo de caso, e para se fazer esse estudo de caso tivemos que remontar o ambiente pelo qual se exteriorizou esse estudo. Vou passar a palavra para o senhor Paulo Salerno, porque ele acompanhou os participantes através do Facebook e os comentários. Por favor, senhor Paulo Salerno. Não temos nenhum comentário, mas gostaria de agradecer a todos que aqui participaram, dando as suas opiniões, enaltecendo o nosso trabalho, elogiando, portanto. Mas gostaria de destacar que todo esse conhecimento não tem valor algum se nós não colocarmos em prática. Então, todo conhecimento é necessário colocá-lo em prática, sob efeito de nós não aproveitarmos. Quero também destacar que quando a nossa expositora Leonice falou a respeito do estudo, ela está dizendo que aquela é uma aquisição do espírito. Muitos de nós não temos esse conhecimento ou essa percepção. Estudamos para nos enriquecer espiritualmente. Muitos de nós estudamos para ter uma profissão, para nos dedicar a uma causa, ganhar dinheiro com aquela profissão e coisa e tal. Nada disso. O estudo é para o espírito. Podemos aproveitar sim o estudo para termos as condições melhoradas através da aplicação desse conhecimento aqui entre nós encarnados, mas levaremos conosco esse conhecimento e tudo aquilo que nós fizermos desse conhecimento, de bem ou de mal, porque muitos de nós ainda se valem do conhecimento para fazer o mal, infelizmente. Era isso. Bem, então teríamos espaço aqui para fazer vários comentários, mas a gente já extrapolou o tempo, pedimos mais uma vez desculpa, mas achamos que era muito importante esse estudo de caso. Vou pedir para a Leonice fazer a nossa prece de encerramento.
Então vamos unir nossos pensamentos em gratidão aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nessa atividade. Vamos agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso modelo, que nos inspira no progresso, nos estimula a caminhar, e acima de tudo a esse Pai misericordioso, que nos envolve incessantemente em amor, para que sejamos vitoriosos na nossa caminhada. Agradecemos a todos espíritos bondosos que nos inspiraram, nos estimularam, e pedimos a Jesus que todos esses que tiveram acesso a essa informação possam utilizar como ferramentas para as suas vidas, para o seu progresso, para a sua melhoria, para a construção da sua paz e da sua felicidade. Agradecemos, Senhor, e te pedimos, se conosco, Mestre amado, que assim seja. Boa noite a todos, então, até o próximo encontro. Muito boa noite, até a próxima quinta-feira às 19 horas nesta plataforma. Muitas bênçãos para todos nós, fiquemos com Deus.